Tudo bom, alunos? Aqui quem fala é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com os alunos do oitavo ano, continuando nossos estudos sobre pressão atmosféricas e agora vamos entender sobre os instrumentos que fazem as aferições das formas necessárias para entender a meteorologia do local que é existente em nosso território. Então, as estações meteorológicas é um local de adequação e é bem planejado, com vários equipamentos, onde contém um conjunto de instrumentos que são os fornecedores de informações sobre temperatura, direção do vento, volume de precipitação, tempo de insolação, umidade da atmosfera e a capacidade de evaporação. Vamos conhecer um pouco mais esses equipamentos? Então, os equipamentos ou instrumentos, eles servem para medir as variações do tempo. Um dos equipamentos, anemômetro, que tem a finalidade de medir a velocidade do vento, e alguns tipos também indicam a direção do vento. Então tá aí, exemplo de anemômetro. Nós temos também o barômetro, finalidade medir a pressão atmosférica. Biruta, finalidade indicar a direção do vento. Pluviômetro, finalidade medir a qualidade da precipitação de pluvial, chuva, em milímetros. Outro instrumento é heliógrafo, finalidade registrar os períodos diários de insolação. Termômetro, finalidade medir e registrar as variações de temperatura ao longo do tempo. Termômetro de máxima e mínima indicam a temperatura máxima ou mínima ocorrida no dia. E termômetro de solo indicam a temperatura do solo às diversas profundidades em graus Celsius. Outro instrumento, evaporímetro. Finalidade, avaliar o volume de evaporado de um espelho d'água. Outro instrumento, psicômetro. Finalidade, medir a quantidade de vapor de água na atmosfera. Existe o analógico e o digital. Temos também o barógrafo. Finalidade, registrar continuamente a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio ou milibares. Temos também um instrumento chamado microbarógrafo. Registrar continuamente a pressão atmosférica em escala maior do que o barógrafo, registrando as menores variações de pressão, o que lhe confere maior precisão. Nós temos também um instrumento chamado piranômetro. Finalidade medir a radiação solar em uma superfície e é um sensor que seja projetado medir a densidade do fluxo da radiação solar. Então, nós temos aí um campo de visão de 180 graus. Nós temos aí o piranógrafo. Finalidade, registrar continuamente as variações de intensidade de radiação solar global. O instrumento pluviógrafo registra a quantidade de precipitação de chuvas, pluvial, em milímetros. O higrômetro e o higrógrafo medir e registrar a umidade relativa do ar. Temos também o termógrafo. Finalidade, registrar a temperatura do ar em graus Celsius. Temos também o termohigrógrafo. Registrar simultaneamente a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, alunos, esses são os instrumentos de aferição para meteorologia
de um ambiente, de uma cidade ou do globo. Esses são os nossos instrumentos científicos, bem dizendo assim, para fazer as medições que foram apresentadas para vocês. Obrigado